Meus pais abençoados, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus pela vida de vocês abençoados. E que vocês recebam graça e apostolado, amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Essa semana um irmão me disse, o negócio tá feio, Jesus mandou jejuar. Jesus disse, esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. E aí eu vim trazer hoje, abençoado, um pouquinho de estudo bíblico, amém? Como evangelista, sempre, graças a Deus, em tudo dai graça, a uns Deus colocou na igreja, não é? A uns Deus colocou na igreja como evangelista, pastor, mestre, apóstolo e profeta. Cada um tem o seu ministério. O meu ministério é este de evangelista, amém? Não me canso de dizer as mesmas coisas. O apóstolo Paulo disse. E aí, abençoados, eu fiquei pensativa e eu disse para ele, não é abençoado, mas jejum é sacrifício. Não, mas Jesus mandou fazer. Jesus, a igreja que não está fazendo jejum, olha, então ali eu não entrei não em debates e contenda com o irmão não. Por quê? Eu vi que o irmão ele não tinha um entendimento da graça. Trocamos o telefone e amém, glória a Deus se ele ver esse post, não é? Se ele for um escolhido para estar debaixo da graça de Deus, amém? Se ele for um escolhido para ele estar em graça, debaixo da graça de Deus ele está, amém, abençoados? Debaixo da graça de Deus, nada mais é do que ser salvo pela graça. Alô? Ser salvo pela graça é estar debaixo da graça de Deus, é estar debaixo de uma nova aliança. Estar em graça é uma outra coisa, amém? É preciso discernir isto. Então o irmão ele citou para mim e eu vim ler e esclarecer algumas coisas, amém? Que a mim já foi esclarecido. Então ele disse, não, tem que jejuar, foi Jesus que mandou. Jesus mandou quem? Jesus mandou os seus discípulos fazer. Enquanto a igreja da terra não entender que há dois povos, judeu e gentil, a igreja não compreende o que é Novo Testamento e o que é Velho Testamento. Dois povos na terra, dois evangelhos. Evangelho da circuncisão e evangelho da incircuncisão. Então muitos crentes têm dúvida. Muitos crentes citam Mateus 17, versículo 21. Este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Estava falando aqui, Jesus estava aqui numa conversa com os seus discípulos, não é? Sobre um menino epilético. Enfim, não é este assunto que eu quero entrar. Talvez um dia, né, a gente entre nesse assunto. Mas hoje o assunto o assunto abençoado aqui é Mateus 17, versículo 21. Este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. O irmão me disse, tem que fazer jejum. O irmão me disse. Ou seja, o irmão está ainda no Velho Testamento. O irmão está antes de Cristo. O irmão não conhece o evangelho da incircuncisão. Que demônios já foi aniquilado. Principado e potestade aniquilado na morte de Jesus. Colossenses 2,
versículo 15. Abra sua Bíblia e vai lá, irmão, se você estiver vendo esse post, que é a dúvida de muitos. Então, Mateus 17, esse tipo de demônio na incircuncisão, uma ovelha de Jesus não tem um demônio, é uma ovelha santificada por Cristo Jesus, na nova aliança, Hebreus 10:10. Uma ovelha santificada pelo corpo de Cristo. Mas o irmão diz, não, mas olha só, abençoado, eu vou usar o mesmo texto que eu usei a semana passada, ou seja, que o Espírito Santo usou a semana passada. Jejum, abençoado, não existe, jejum é sacrifício, não existe na nova aliança. Vou repetir, jejum é sacrifício e não existe na nova aliança. O jejum era feito para algo, né? Então, Jesus aqui, ele falando com seus discípulos e não nós, não estava falando conosco, estava falando com os seus discípulos. E nós, irmãos, nunca fomos discípulos de Jesus. Esta ordenança de expulsar, de fazer jejum, esta ordenança não era para nós. Esta ordenança era para os discípulos de Jesus. Mateus 10 está escrito isso daí. Só que o jejum, ordenança da lei, e nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Deus. É o que diz a palavra do Senhor. E eu quis falar para o irmão, mas jejum é sacrifício. Oséias 6,6, Deus disse que não quer sacrifício, mas Ele quer misericórdia. Hoje, na nova aliança, nós oramos por um doente. Só que os irmãos que estão debaixo da lei e não em graça, tudo para eles é demônio. Tudo para eles, nossa, vamos jejuar pelo irmão, vamos abençoado. É orar. Paulo disse, levantamos nossas mãos santas e oramos uns pelos outros. Paulo disse, orai sem cessar. Quando Deus se manifestar, te dar uma visão de um doente, você ore pelo doente. Simples assim na nova aliança. É simples assim, irmão. O jejum é sacrifício carnal. Jejum é da circuncisão. Jejum não é doutrina para nós. Jejum não santifica. Gálatas 2, versículo 7. Olha para onde nós temos que ir, irmão. Tem que sair daqui de Mateus 17, versículo 21. Que o jejum é um mandamento carnal e nós estamos em uma nova aliança, em espírito e em verdade. Olha lá, Gálatas. E o irmão, eu vi que ele não entendia, como muitos não entendem. A dúvida do irmão pode ser a dúvida de muitos. Por isso que eu estou aqui abençoado. Nesse ministério evangelístico, certo? Gálatas 2, versículo 7. Gálatas 2, versículo 7. Olha para onde a igreja tem que ir. Olha para onde os irmãos têm que ir. Olha onde os irmãos têm que ler. O jejum é da circuncisão. O evangelho da antiga aliança. Gálatas tem 2 evangelhos, mas parece que os irmãos hoje, os nossos irmãos em Cristo, evangélicos, não é? Não em graça, mas debaixo da graça como nós. Amém, abençoado? Porque a graça de Deus foi por nós. Amém? Mas o jejum, ele não é doutrina para a igreja.
O jejum, ele não é doutrina para a nova aliança. O jejum, Jesus não estava instruindo nós a fazermos tal coisa, tal sacrifício. Olha lá, Gálatas 2, deixa eu vir aqui, abençoado. Gálatas 2, Coríntios, 2 Coríntios, depois vem os Gálatas, olha lá, ó. Gálatas 2, 7. Gálatas 2, versículo 7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão, Paulo vai ministrar para nós. Pelo contrário, foi Paulo que ministrou Colossenses 2, versículo 15. Jejum para apagar pecado. Cristo pagou a dívida, Colossenses 2, versículo 14, para que nós não pagássemos nada, para que nós não fizéssemos nada, para que nós reinássemos em vida. O irmão nunca ouviu esse evangelho. Gálatas 2, versículo 7, 2 evangelhos. Mas um evangelho está posto no coração daqueles que recebem a graça de Deus. Um evangelho. Gálatas 2, versículo 7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado ao apóstolo Paulo, como Pedro o da circuncisão. Então, o jejum, então vocês estão vendo, abençoado, que há 2 evangelhos na terra, um evangelho da circuncisão e o outro evangelho da incircuncisão. O evangelho da incircuncisão, nós não jejuamos. Por quê? Porque é sacrifício carnal. E na nova aliança, nós não vivemos de sacrifício. Mas o evangelho da circuncisão, eles viveram deste modo. Fazendo jejum para pagar pecado. E o pecado, abençoado, ele já foi até aniquilado pela morte de Jesus. Hebreus 9, versículo 26. Olha a cegueira do povo da circuncisão. Olha só a cegueira. Cegueira espiritual. Que não entende e não compreende o que Cristo fez na cruz. Cristo foi o sacrifício. Cristo foi a oferta. Para que nós não ofertássemos nada. Amém, abençoado? É simples assim. Simples assim. Então, jejum não santifica. Jejum não é doutrina para nós, para a igreja. Jejum é da circuncisão. Ali Jesus não estava dando ordenança para nós. É preciso que a igreja da terra entenda isso. A igreja da terra somos nós. É preciso entender essas coisas, senão o povo de Deus não vai reinar em vida. Graça e paz, anjo. O povo de Deus não vai reinar em vida enquanto estiver neste evangelho. Evangelho este não anunciado para nós, abençoado. Evangelho da circuncisão, onde temos que fazer para obter. Não. Nós obtivemos santificação em Cristo, obtivemos a salvação em Cristo, obtivemos a remissão de pecados em Cristo. Então o irmão, ele citou a passagem para mim. E aí eu comecei a falar da graça. Oh, irmão, mas nós estamos debaixo da graça de Deus. Romanos 14, versículo 17. Mas o irmão não entendeu. Romanos 14, versículo 17, pois o reino de Romanos, deixa eu ver aqui, abençoado, Romanos, é isso mesmo. Então, o irmão, ele estava muito longe de mim,
Romanos 14, versículo 17. Vamos ler. Romanos 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Não adianta oferecer comida e bebida para pagar pecados. Isto não é o reino de Deus abençoado. Não é. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É paz, é alegria. Quem faz jejum não está alegre. Quem faz jejum, abençoado, está com fome. Quem faz jejum tem o semblante caído. Quem faz jejum, abençoado. Então, Deus não quer sacrifício. Deus foi a oferta. Eu vou usar um texto aqui, que o jejum, ele é da antiga aliança. Jesus ainda não tinha nem morrido para nos santificar. Na nova aliança nós estamos santificados, Hebreus 10, pela oferta do corpo de Cristo. Repito. Só que Hebreus 8, olha lá, vou usar o texto. Vamos lá para o texto da semana passada. Hebreus 8. Hebreus 8. Seja qualquer tipo de coisa que queremos obter, então vamos fazer o jejum para obter a santificação, para obter a remissão de pecado. Não. A igreja está sendo edificada erroneamente, por falta de conhecimento. Amém, abençoado? Olha lá, Hebreus 8. Hebreus 8, 13. Vamos manter firme a nossa posição em Cristo Jesus, amém? Sem retroceder. Hebreus 8, versículo 13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeiro. Ora, aquilo que se tornou antiquado e envelhecido está perto de desaparecer. Ora, aquele jejum que precisava fazer, aquilo não tem mais efeito. Ele desapareceu com a nova aliança chegando através do corpo de Jesus. Não tem mais valor, abençoado. Fazer jejum não tem mais valor. Você vê que minha mãe, ela tem 85 anos e lá na igreja onde ela congrega, ela é da igreja católica, vou falar, abençoada. Lá, um dia ela me contou, a minha mãe me contou. Eles falaram assim, que gente assim da minha idade não precisa fazer jejum. E eu falei assim para minha mãe, mas não precisa fazer jejum? Então quer dizer que é assim, uns fazem e os outros não fazem. Então quer dizer que se tiver a igreja toda tiver jejuando por uma causa, não é? Qual é a causa que você vai fazer um jejum? Por qual causa? Então quer dizer que a senhora não vai obter a bênção, porque a senhora não vai fazer jejum. Então bênção, segundo a lei, bênção eram creditadas, né? Se a pessoa fizesse jejum. Então quer dizer que ela não ia ser... né? Porque ela foi instruída a não fazer por causa de tal idade. Então, os homens fazem algumas acepções estranhas, sabe, abençoado? Acepções, quem faz é os homens, não é Deus. Então, na nova aliança, não é nenhum cristão que se diz cristão, que conhece a graça de Deus, fazer jejum. Por quê? Porque jejum é do evangelho da circuncisão. 2 evangelhos na terra. Mas um evangelho é o que devemos servir. O evangelho da incircuncisão. O evangelho da graça de Deus. Porque Cristo foi a graça de Deus por nós. Então nós obtivemos a redenção pelo corpo de Cristo. Obtivemos a salvação pelo corpo de Cristo. A oferta do corpo de Cristo foi eficaz. A oferta do corpo de Cristo foi para nos abençoar com toda sorte de bênção. Mas o irmão não entendeu isso. O irmão disse, a igreja tem que jejuar porque o negócio tá feio. Falando das coisas do mundo. Jejum é sacrifício carnal. Hebreus 7.
Olha lá, ó, vira 2 páginas. Hebreus 7, versículo 16. Os irmãos debaixo da lei, eles não têm conhecimento da graça de Deus. Hebreus 7, versículo 16. É lamentável, é triste, porque a graça de Deus ela é tão gostosa de ouvir, nos alegra, nos traz um descanso, nos traz um conforto. A graça de Deus é tão bom, abençoado, receber a graça de Deus e não viver mais como indouto na terra. É tão bom receber a graça de Deus, ter entendimento, ter mente de Cristo. É muito confortável, é muito bom, abençoado, é muito bom. Por isso que nós cantamos, não tem como pagar, não tem como pagar aquilo que Cristo fez, nos trazendo a sua revelação. A graça não é adivinhação, abençoado, a graça é revelação. Hebreus 7, versículo 16, que não foi feito segundo regras. Hebreus 7, versículo 16, que não foi feito segundo regras de linhagem, mas segundo o poder da indestrutível. 17, pois dele assim se testifica, tu és sacerdote para sempre. Então Cristo, sacerdote para sempre, que tirou os mandamentos, que aniquilou os mandamentos lá na cruz através do seu corpo. Ele mesmo foi a oferta. Cristo, sacerdote para sempre. Pois dele assim se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o mandamento anterior, verso 18, o mandamento anterior. Qual é o mandamento anterior? Mateus 17, versículo 21. O mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Fraco, inútil, mandamento carnal. Jejum você faz hoje e amanhã você tá? E quantas vezes você vai errar? Quantas vezes você vai jejuar? Quantas vezes você vai ver pessoas doentes na terra? Onde a gente anda, tem pessoas doentes, abençoadas. Quantas vezes você vai fazer jejum? Então você vai morrer de fome. Então, quantas pessoas na terra não tem doentes? Você sai ali, a pessoa tá falando, eu tô com meu joelho machucado. Você sai ali, eu tô com dor de cabeça. Você sai ali, a pessoa, tô fazendo um transplante, não sei do que. Então, o irmão, ele não entendeu. Ou nunca leram para ele que nós estamos no evangelho da incircuncisão, não mais evangelho de sacrifício. Então, na nova aliança não há sacrifício. E aí, o irmão citou esta palavra de Mateus, não é, abençoado? Vamos lá novamente, que eu vou para Lucas, amém? Estão entendendo aí, abençoado? Olha só, para ficar gravado aí, os irmãos que estão debaixo da lei têm que vir para as cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Aqui está a carta para nós. Essa carta de Mateus 17, 21, Mateus 17, versículo 21, esta carta não é para nós. Esta carta aqui é antes de Jesus morrer e ressuscitar e ser o sacrifício por nós. A ordenança agora é outra. Mateus 17, versículo, essa carta não é para nós, essa carta é antes de Cristo, antes de Jesus morrer e ressuscitar, antes de Jesus revelar o evangelho ao apóstolo Paulo, o evangelho este da incircuncisão. Mandamento carnal não é para nós. Que todos entendam esta palavra. Mateus 17, antes de Cristo morrer e ressuscitar. Nós estamos depois de Cristo, quando Jesus morreu e ressuscitou e foi a oferta. E santificou nós pelo seu corpo. A graça de Deus, viva, poderosa e eficaz para nós. O Espírito Santo em nós. Oramos sem jejum, sem campanha abençoada. Amém? Se eu não me engano, isso aqui está no evangelismo aqui, ó.
Aqui, ó. Deus não quer sacrifício tais como jejuns, campanhas, correntes e etc. Oséias 6,6, misericórdia eu quero e eu não quero sacrifício, diz o Senhor através da boca do profeta. Hebreus 10,5,8, olha lá. Esta carta aqui de Mateus 17,21 não é para nós, era para os discípulos de Jesus. Nós nunca fomos discípulos de Jesus. Nós somos de outro, Romanos 7,4, nós somos de Cristo ressuscitado. O irmão não entendeu nada. Mas aí eu tive paciência com ele, citei a um só Deus, Pai de todos. E aí, glória a Deus, aleluia. É assim, irmão, né? Ele ainda está com as vendas, ele ainda está com o véu, porque a nova aliança não está sendo falada lá na igreja dele. Então o irmão nem... Ele não... Amém, abençoado? Então nós que estamos mais... como que diz? Nós que estamos mais fortes, mais instruídos. Então vamos lá. Hebreus, vamos instruir os pequeninos de Jesus, amém? Que ainda não tem revelação. Hebreus 10, olha lá a carta para nós. Hebreus 10, 5 até o 8. Hebreus 10, 5. Pelo que ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocausto e oferta pelo pecado. Não quero oferta, não quero jejum pelo pecado. Eu aniquilei o pecado, eu fiz de vocês nova criatura, eu fiz de vocês um povo santo e irrepreensíveis, eu fiz de você perfeita em Cristo, eu fiz uma remissão de pecados em vocês, eu habito em vocês, eu sou o Senhor que habito em vocês, eu não habito no meio do pecado. Portanto, saibam vocês que eu aniquilei o pecado e fiz de vocês nova criatura, santificados em Cristo Jesus. Esta é a palavra. Olá. Não te deleitaste em holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou no rolo do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer acima, sacrifício e oferta, holocausto, oferta pelo pecado. Holocausto, né? Oferta. Ah, eu vou ofertar um jejum, né? Porque ontem Deus não quer. Depois de dizer acima, sacrifício, oferta, holocausto e oferta pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, nem dele te Deus. Então quer dizer que Deus não está se agradando da minha oferta, como a oferta de Caim, não é? Deus não se agradou da oferta de Caim. Então tem algumas ofertas abençoadas que Deus não recebe. Por quê? Quando você faz uma oferta de jejum para conseguir alguma coisa, para abençoar alguém ou para que alguma pessoa seja sarada, Deus não está se agradando. Porque isto é um mandamento carnal. Deus está no irmão. Alô? Deus está no doente abençoado. Estão entendendo aí? O Espírito Santo, ele está no doente. Então ele não está sabendo, ele não está vendo? Vamos orar, porque o apóstolo Paulo mandou nós orar uns pelos outros. Mas Deus está sabendo que a pessoa está doente. Nós oramos e se Deus vier com a providência, casa a nossa oração com a vontade dele, é segundo a sua graça. Mas a nossa obrigação, o nosso dever, a nossa comunhão com Cristo é orar. Olha, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa está doente. Olha, salva ela da mente. Olha, revela a tua graça. Pai, ela está precisando de uma graça. Pai, ela está enferma. Pai, ela está doente. Pai, envia os teus anjos, ela está em perigo. Em nome de Jesus. Se credes, pedidos com fé, é teu. Eita glória. Hebreus 10, olha lá. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, tira o Mateus 17, 21 da sua vida, irmão.
Não é carta para nós. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Então é pela oferta do corpo de Jesus abençoado. Quem está entendendo essa palavra? Esta foi a graça de Deus. A graça de Deus não basta. E aí tem muitos evangélicos, muitas pessoas que dizem: a graça de Deus nos basta, mas nem sabe o que está dizendo. Está dizendo sem conhecimento. Mas com conhecimento vai viver bem melhor e agradando a Deus. Amém? Com conhecimento abençoado, não tem quem nos pegue com conhecimento. Olha lá, Lucas 5. Vamos para Lucas para a gente terminar. Amém? Vamos para Lucas, porque o povo também gosta de passear por aqui, não é? O povo ali, debaixo da lei, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Deus, amém, abençoado? Olha lá, para a gente terminar, Lucas 5, versículo 33, vamos terminar aqui, amém? Lucas 5, versículo 33, Lucas 5, outra carta que não é para nós. Lucas 5, versículo 33. Lucas Jair. Olá, abençoados. Vou estar por aqui, hein, fazendo um evangelismo, hein, às 15 horas. Hoje eu comecei um pouquinho atrasado, mas porque a internet deu um rebuliço aqui, eu vou ter que mexer com tudo isso, negócio de internet, abençoado, não estou na minha casa. Na minha casa tem internet no celular, tem Wi-Fi, enfim, né? Mas aqui eu não estou na minha casa, né? Então vou ter que mexer com isso aí, ver todas essas coisas, e eu não estou com pressa, tudo com paciência, sem pressa, amém, abençoado? Olha, as coisas de Deus está tudo predestinado por Deus. Alô, a igreja nossa está lá em Santo André, abençoada, amém? Olá, Lucas 5, versículo 33, Lucas 5, versículo 33, Lucas 5, verso 33. 33 e 34 e 35, eles gostam. Os evangélicos gostam de andar nesse evangelho da circuncisão. Ah, mas porque foi Jesus que mandou. Ah, mas Jesus não mandou nós abençoar. De uma vez por toda, entenda essas coisas. Tem que entender, Jesus mandou eles, nós estamos depois da cruz, santificados em Cristo. Jesus não mandou nós, Jesus mandou eles. É preciso, esse é um ponto de entendimento. Se não houver uma revelação abençoada da parte de Deus para convosco, olha, mas nós estamos aqui para anunciar. É como eu disse, nós estamos aqui para anunciar. Se Deus quiser te revelar a sua graça, amém? Ele vai revelar. Se for da vontade, ele é poderoso para fazer tudo e todas as coisas. Então, o meu justo está vivendo por fé. E eu sou um justo de Deus, que eu estou vivendo por fé. Então, eu creio que se eu fizer uma oração pelo meu irmão que está doente, ele pode curar. Sem eu fazer tal sacrifício. Porque o mandamento é carnal, o mandamento não é para mim. Eu estou vivendo em espírito e em verdade. João 4, 24. Estou vivendo em espírito abençoado. Alô? O espírito, ele não jejua. O espírito, ele está com Deus. O espírito, ele está no reino de Deus. Alô? O espírito, ele está no reino de Deus. O reino de Deus, ele chegou para nós. Nós não oramos para o reino de Deus chegar. O reino de Deus chegou. Então, a igreja evangélica está bem atrasada. Se não ouvir a graça e o apostolado, nada compreendereis. Olá, Lucas, vamos lá para a gente terminar. Lucas 5, verso 33. Disseram-lhe eles quem? Os discípulos de Jesus. Disseram-lhe eles, os discípulos de João. Disseram-lhe eles, os discípulos de João jejuam com frequência e oram. Os discípulos de João. Alô?
Mas como tem muitos de Joãos na terra, né? Quem sabe esse irmão aí é discípulo do João. Alô? Os discípulos de João. Os discípulos de João jejuam com frequência e oram também. Os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Ó, o que falaram? Então quer dizer que tinha uma turma que fazia jejum e orava. E aí Jesus sempre com uma língua afiada, né? Olha lá, respondeu Jesus. Eu tenho uma frase assim comigo. Jesus, nossa, Jesus, ele tinha assim uma palavra abençoada. Por isso que muitos gostam de Jesus, não é? Porque a palavra de Jesus era eficaz, abençoado, amém? O mandamento de Jesus, não tem nada errado em Jesus. Ele estava debaixo da lei, Gálatas 4:4. Então, como o jejum era da lei e Jesus era da circuncisão e judeu e estava debaixo da lei, não estava errado ele mandar os seus discípulos jejuar e orar e falar de demônio. Não, tudo isso era o quê? Ministério de morte, Paulo disse em Coríntios. E nós estamos num ministério da vida, abençoado. Oh, glória a Deus, papai. Nós estamos no ministério da vida. Então, todo esse ministério de sacrifício, de batismo, de corrente, corrente nem tem na Bíblia, né? Isso aí foi eles aí que, os homens, alô, alô, abençoado. Quem corre atrás de homem tá perdido. Alô, o Espírito Santo em nós, novidade de vida. Vamos terminar. Lucas 5, versículo 34. Podeis fazer jejuar, olha aqui. Podeis fazer jejuar. Não sei se está ouvindo aí, o celular está tocando. Não vou atender porque essas ligações estranhas. Podeis fazer, e aí Jesus respondeu, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles. Então quer dizer que enquanto o noivo, enquanto Jesus está comigo, eu posso jejuar? Olha o entendimento errado, abençoado, para quem não lê assim minuciosamente as escrituras, ou então ouve. Podeis jejuar os convidados? Jesus fez uma pergunta. Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Quer dizer, então, eu vou jejuar enquanto Cristo está comigo, eu vou fazer jejum? E aí Jesus pegou eles, hein? Dias virão, verso 35. Dias virão, ele estava vivo ainda. Dias virão, porém, em que o noivo se ausentará. Ele estava dizendo que ele ia morrer. Dias virão, então não eram para eles fazer nem jejum, era para fazer, ele estava com o noivo, ele estava com Cristo, fazendo o errado. Dias virão, ô João, eles estão comigo. Eles estão comigo. Olha lá. Dias virão, porém, em que o noivo se ausentará, ou seja, em que o noivo ia morrer, Jesus ia morrer. Porém, em que o noivo se ausentará, e então naqueles dias jejuarão. Naqueles dias. Penso que sexta, sábado e domingo. 3 dias. O povo está fazendo jejum até hoje. Porque não entenderam que ele morreu e ele ressuscitou, ele está vivo dentro de nós, vivo, Jesus vive, morreu, ressuscitou e vive para sempre. O Cordeiro de Deus vive para sempre, ele não está mais morto, ele ressuscitou. Podem nós jejuarmos, gentil jejuar enquanto o noivo vive? Ninguém pode jejuar mais, nem judeu, nem gentil, abençoado. Só com o entendimento dos incrédulos ainda não chegou. Há mais de 2000 anos
Não chegou. Então, sem a santificação, ninguém verá o reino de Deus. É o que diz a palavra. Por que, abençoado? A santificação está em Cristo. E enquanto a igreja não entender que a santificação está em Cristo, não vai ver o reino de Deus. Não vai ver o que Cristo fez. Não vai ver o preço que Cristo pagou. Não vai ver que Cristo foi o sacrifício. Não vai ver, não entram dentro do reino de Deus. Portanto, se não entram dentro do reino de Deus, onde está lá a justiça dele, não vão ver e nem crer que ele foi o sacrifício e a oferta. Verdadeiro jejum? Aguarde que eu vou trazer para vocês, amém? Por enquanto, abençoado, eu penso que foi claro esse ensino aí, amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês que entraram nessa ministração, amém? Eu vou estar aqui mais vezes porque é muitas coisas que o Espírito Santo fala. E nós, em graça, já temos o apostolado em mãos e em mente, então nós devemos trazer, amém, abençoado? Então, glória a Deus pela vida de todos vocês, graça e paz.